Oi, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal de 2026. Antes de tudo, eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo e que Deus abençoe para que este ano seja um ano melhor que 2025. Eu ainda não acredito que já é 2026. O ano passado passou voando, o que é impressionante para um ano tão agitado. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniela e no vídeo de hoje eu vou redesenhar e criar algumas expressões novas para a mascote do canal, com uma forma de começar o ano atualizando e reformulando essa parte da identidade visual do canal. Então, sem mais enrolações, vamos para o desenho e conversar um pouco durante o processo. Essas são todas as expressões antigas que eu fiz, só que eu só usei 3 delas apenas. Eu até finalizei outras 2 além dessas esses dias atrás, mas eu não coloquei elas em nenhum vídeo. Aliás, foi por causa delas que eu decidi fazer novas, porque o estilo da pintura não estava me agradando nem um pouco. E eu queria mudar um pouco o traço também. Bom, eu desenhei o primeiro Tibi fora da câmera para eu conseguir focar melhor nele, já que eu usei ele para definir o estilo que eu quero trabalhar. Eu optei por adotar um estilo de Tibi mais fofinho e zoiudo. Inclusive, eu estou amando desenhar Tibi ultimamente. Acho um estilo bem tranquilo de fazer, tanto que eu fiz o esboço de todos praticamente em um dia. O que mais me tomou tempo foi decidir quais expressões eu ia desenhar. A única coisa que eu acho meio difícil de desenhar Tibi é acertar a proporção, já que eles são bem cabeçudos, bem diferente dos outros estilos de desenho que eu faço. Uma coisa interessante dos Tibi é que existem de vários tamanhos. O tamanho do Tibi vai depender muito do que você quer passar com ele e também do gosto pessoal. Eu, por exemplo, para ilustrações, eu acho que Tibis maiores funcionam melhor. Agora, os Tibi menorzinhos, eu acho que eles funcionam melhor em momentos cômicos ou que eles não podem chamar tanta atenção ou é algo mais fofinho. Mudando um pouco de assunto, vocês já começaram a escrever metas de vocês para esse ano? Eu já escrevi algumas. Eu costumo anotar metas desde 2022 em um caderninho, embora a maioria eu nunca cumpra. E olha que eu só escrevo coisas simples e geralmente é relacionadas ao que eu quero estudar ou aprender. Eu não sou uma pessoa de muito planejamento. Eu costumo decidir as coisas muito no repente. Por exemplo, eu decidi criar esse canal ano passado do nada. Eu estava numa tarde, tranquila, sem fazer nada, então eu pensei, e se eu gravasse um tour pelo meu sketchbook para postar no YouTube? Fui lá, gravei e postei. Depois eu só decidi continuar fazendo vídeo pro canal. Um dos motivos para eu quase nunca fazer planejamentos principalmente planejamentos de longo prazo, é porque sempre surgem imprevistos ou mudança de ideia. Mas eu admiro muito quem faz o planejamento do dia e segue certinho. Porém, não é algo que funciona para mim. Mas eu quero tentar planejar um pouco mais as coisas. Isso de não planejar muito acaba sendo meio que de família, digamos assim. Ano passado, por exemplo, minha irmã apareceu aqui em casa do nada, num sábado tranquilo, e simplesmente soltou uma bomba. Então, eu estou me casando em 2 meses. Foi uma correria, mas no final deu tudo certo, ainda bem. Inclusive, eu fiz o meu próprio vestido de madrinha. Foi o primeiro vestido de festa que costurei na vida. Deu bastante trabalho, mas muita gente elogiou ele. Vou aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre o que eu pretendo trazer para o futuro do canal. Eu quero tentar fazer alguns vídeos esse ano sobre outras coisas que não seja apenas desenho. Mas é claro, coisas dentro do universo criativo. Inclusive, um dos motivos do canal se chamar Inventário Criativo é para ele não se prender a uma única coisa. Eu tenho um monte de hobbies e quero testar vários outros esse ano. Um deles é criar um autômato. Tem uns bem legais que eu vi. Assim, eu ainda preciso pensar mais um pouco em que outros assuntos eu vou trazer e como. Mas eu realmente quero muito
abordar outros assuntos no meu canal. Um dos meus planos para esse ano é realmente fazer os vídeos que eu disse que queria fazer, pelo menos os que eu ainda acho interessante. Inclusive, eu já estou trabalhando naquele vídeo que eu comentei no anterior. Só quero dar mais uma revisada no roteiro antes de começar a gravar. Era pra eu já ter gravado ele, mas esse final de ano tava tão quente que eu simplesmente não tive ânimo. Onde eu gravo os vídeos, bate muito sol, vira um forno. E no calor eu fico bem desanimada e sem criatividade. E eu também estava ajudando a minha mãe a fazer a faxina de fim de ano na casa e trabalhando em algumas encomendas de crochê. Eu até pensei em gravar à noite, só que eu não gosto da iluminação à noite, fica uma sombra muito marcada. E eu estou querendo deixar os vídeos com uma qualidade melhor. Bom, eu terminei os desenhos aqui, foram 8 no total. Talvez eu acabe fazendo mais algum depois, mas no momento são esses. Inclusive eu não vou finalizar todos como esse daqui, que eu não gostei muito. Mas por outro lado, teve uns desenhos que eu gostei bastante, como essa daqui, acho que ela ficou muito fofinha. Bom, mas agora vamos pro computador finalizar por lá os desenhos. Estamos aqui no computador. Eu já finalizei um para usar de guia na pintura, principalmente nas cores que eu vou usar. Para o vídeo não ficar tão longo, eu acabei gravando o processo só de um. Aliás, deixa eu mostrar para vocês as referências que eu estou usando para definir o estilo da pintura que eu quero trabalhar. São 3 referências, eu peguei elas lá no Pinterest, cada uma de um artista diferente. Eu não sei o nome de nenhum. Inclusive, fica aí a dica, tenha uma ou várias referências de estilo de pintura quando você ainda não tem uma técnica desenvolvida ou está querendo testar um estilo diferente. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar no digital, mas recentemente eu aprendi a usar a ferramenta Dissolver e estou amando. Ela facilita muito a vida. Também aprendi a mexer melhor em contrastes, brilho e curva de tom. Faz bastante diferença na pintura. Parece que tira aquele aspecto embaçado que a imagem sem tratamento costuma ter. Ainda tenho muito o que aprender no digital, mas eu sinto que eu estou evoluindo. Inclusive, um plano meu para este ano é fazer uma pintura digital com um cenário complexo. Eu já tenho até a thumbnail do desenho que eu quero fazer pronta, só preciso trabalhar melhor o esboço e passar tudo para digital. Era para eu ter feito ele o ano passado, só que por ele ser um desenho grande, com vários detalhes, eu estou procrastinando para fazê-lo. Fora que eu quero testar um estilo de pintura novo nele, então fica aquela insegurança de desenhar. Provavelmente eu não vou gravar o processo de pintura dele, até porque vai ser um desenho que eu vou gastar, eu acho que no mínimo, umas 8 horas pra pintar. Mas assim, talvez eu grave algum trechinho dele. Vai que mais pra frente eu resolvo fazer algum vídeo sobre cenário ou composição. Ou até mesmo não dá pra eu gravar um vídeo ao vivo. Aí eu posso usar ele pra preencher alguma lacuna se precisar. Não sei, eu vou pensar mais no assunto e ver o que eu decido. Mas provavelmente eu devo postar o desenho depois de pronto ou mostrar ele em algum vídeo se ele ficar muito bonito. Não sei. Aliás, eu gastei quase 1 hora pra pintar esse tibi aí. Acho que foi um tempo ok, até porque é uma pintura simples e o desenho é pequeno. Para essa versão atual, eu deixei ela em arte bem mais delicada e colorida que a versão antiga, com uma sombra mais limpa e simples. E para finalizar, eu coloquei ruído no desenho. Tenho gostado bastante de colocar ruído nos desenhos digitais, acho que fica bonitinho, é um efeito legal. Eu estava aqui pensando, já tem bastante tempo que eu desenho tibi. Eu comecei primeiro desenhando kawaii, estilo kawaii, depois eu passei pro tibi, que eu achei mais bonitinho. Tirando o meu estilo principal, que é semi-realista. Desde o início sempre foi algo mais semi-realista mesmo. Inclusive, um dos primeiros desenhos que eu fiz para outras pessoas foram tibis. Me deu até vontade agora de tentar ver se eu consigo pegar algumas encomendas de tibi. Acho que depois eu vou fazer uma lista de preço e algum tipo de corpo inteiro
de uma personagem com cabelo de gente pra postar lá no Instagram anunciando. Inclusive, vou deixar meu Instagram aqui na descrição pra quem quiser conferir meu trabalho por lá. Mas assim, eu quase nunca posto nada por lá, só avisando. Bom, eu estou quase terminando a pintura. Vou mostrar agora como ficou todas as outras expressões. Foram 5 no total. Eu gostei bastante, achei que elas ficaram bem fofas. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. E deixa seu like se vocês gostaram. Nos próximos vídeos eu estarei utilizando-as. Talvez eu faça mais alguma depois, mas eu não tenho certeza. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever no canal para ajudar ele a crescer e deixar seu like para o meu vídeo ser recomendado para mais pessoas. Eu espero que você tenha uma ótima semana e um 2026 maravilhoso. Até um próximo vídeo, tchau!